Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist que eu falo sobre o poder do estudo e da prática deliberada, e no vídeo de hoje eu vou contar a história de como foi que eu saí do zero e aprendi sobre blockchain, que em algum momento da nossa história recente foi considerada a tecnologia mais disruptiva ou com mais potencial de disruptar o modo como a gente faz as coisas, né? Não que eu acredite nisso. Então vamos lá, deixa eu te contar essa história que, na minha opinião, é uma história interessante, né? Sobre esse lance de estudo e prática deliberada. Eu estava lá, né? Ainda trabalhando na Kaelon e na Alura, né? E aí, blockchain, acho que foi no começo de 2019, mais ou menos, blockchain estava sendo muito falado, né? Então, coisas descentralizadas, né? Então, decisão descentralizada, né? O código vive, as informações vivem em todos os lugares, todo mundo é dono da informação, não sei o que, por aí vai. Era um assunto muito falado. Tinha me falado ali, né, que ia ser interessante ter esse tipo de curso dentro da Alura e da Kaelon, né? Principalmente nesse caso na Alura. E eu falei, me parece um assunto que é legal, né? Então eu vou tentar entender o que é isso. Só que aí tem o seguinte, né? Então, qual que é a história aqui do blockchain que eu acho que é interessante? Eu já falei pra vocês, né? Quando você vai aprender uma tecnologia, o melhor jeito de você aprender aquela tecnologia é indo atrás da autoridade, né? Da pessoa que escreveu sobre aquela tecnologia. Então, isso torna muito mais fácil, né? Então, você vai lá e você procura a documentação da tecnologia. Ponto 1, né? Isso facilita. Segunda coisa que facilita muito, né, o seu aprendizado sobre qualquer... Você, né, que facilita muito o seu caminhar sobre um aprendizado, né? Se você tiver um mestre e uma mestra aí que consiga te guiar no caminho, porque a pessoa já coletou experiência sobre aquilo e ela consegue, né, fazer você caminhar por um lugar, né, por um trajeto mais tranquilo. O difícil, né, do blockchain é que, primeiro, a autoridade máxima, ou pelo menos, né, a autoridade que fez o mundo olhar para a blockchain, né, e para o poder que esse tipo de que essa abstração, né, que essa teoria poderia trazer ali pra gente, a gente não sabe onde é que tá, né? Porque a gente está falando aqui do blockchain do Bitcoin. E a gente não sabe onde a pessoa, a entidade, o grupo de pessoas, ou sei lá, pelo menos eu não sei onde que tá o tal do Satoshi Nakamoto, né? Ou a tal da Satoshi Nakamoto é uma entidade fantasmagórica que ninguém consegue saber onde é que tá, né? Foi quem escreveu ali, né, o artigo explicando como funcionaria a blockchain do Bitcoin, né, e por aí vai. Então você não tem essa fonte de autoridade. Pelo menos não tinha, né? E a segunda coisa, né, é que o blockchain, né, você tem toda uma teoria ali por trás, a teoria é mais forte do que as tecnologias em si. Então esse é uma outra coisa, né, que é difícil, né? Quando você vai tentar estudar, né, e tentar pegar uma teoria e aplicar no seu mundo prático, tem diversas possibilidades de aplicação de uma mesma teoria, né? Então é mais difícil de você definir uma linha de estudo. E a terceira coisa, né, que é muito difícil também para o blockchain, é você achar algum mestre ou uma mestra que te guie no processo. Pelo menos em 2019, ali no início, era muito difícil, né? Porque na verdade ninguém sabia direito o que fazer, como usar, né? Tava estourando essas tais de criptomoeda, né? Todo mundo querendo fazer a sua criptomoeda e milhares de criptomoedas estavam sendo criadas, todo mundo achando que ia ficar rico com isso, né? Por aí vai. Então você não tinha, o cenário era um cenário muito, muito difícil para você aprender. E tem uma quarta coisa no meu caso, por exemplo, que eu quando fui começar, porque quando eu decidi que eu ia aprender, né, estudar e tudo mais o blockchain, o meu background era muito fraco para isso, né? Então meu background em realmente, né, aplicações diversas de estruturas de dados, né, não era forte, acho que continua não sendo muito forte, né? O meu background em estruturas de dados, né, diferentes das habituais que a gente utiliza no dia a dia não era não é continua não sendo muito forte. Eu não era um leitor, né, ali assíduo foi 2019 ou 2018, eu nem lembro agora. Um leitor assíduo de papers de tecnologia, né, papers em geral. Então dificultava
também. Eu não tinha a mínima ideia de. Eu nunca tinha trabalhado com nada que funcionasse minimamente parecido com, com a teoria ali do blockchain, né? Esse negócio dos dados todos ficarem descentralizados, né? De você ter, né? Todo mundo tem que concordar para fazer a alteração de uma determinada informação que você via, né? Eram clusters ali, né? Das tecnologias, de algumas tecnologias que tinha esse princípio, né? De você ter alguém que liderasse o cluster, se alguém morresse o outro pegava e tal, mas você não tinha esses algoritmos de consenso tão em voga quanto eu acho que você tem hoje. Ou se tinha, de novo, né? Não era um tipo de algoritmo que eu tinha contato regularmente ali. E eu não imagino que os algoritmos de consenso que a galera falava eram algoritmos de consenso parecidos com os que são implementados ali nas implementações de blockchain, mas enfim. Então é o que eu quero dizer, né? O meu background para estudar aquilo era um background que me dizia já a priori que ia ser uma jornada muito difícil para mim. Então essa é a primeira coisa que é legal de falar, né, da minha história de estudo do blockchain e que eu já falei aqui algumas vezes, né? Não se engane. Se você não tem um background, se você não faz esse checklist de coisas que você já domina, que de alguma forma se relaciona diretamente ou se correlaciona com o que você está querendo aprender agora, vai ser difícil, né? Se você alinha a expectativa, você define um objetivo que é mais palpável para você, né? Que é mais alcançável, beleza? Então, primeira coisa foi isso, né? Então aí vamos agora começar com a jornada do estudo em si. Então o que acontece? Blockchain você não tem a autoridade para falar, né? Uma autoridade máxima, pelo menos em 2019 de novo não tinha uma autoridade máxima para falar sobre isso. Você não tinha livros super legais, né? Eu comprei esse livro aqui, ó, que chama, não sei se dá pra ver, né? Pior que minha câmera tá invertida, mas é The Blockchain Revolution, né? E eu comprei ele no início, e esse cara aqui, né, Don Tapscott e tudo mais, me parece que é um autor muito reconhecido, né, por falar de blockchain e coisas do gênero, mas eu confesso que eu comecei a ler o livro e falei, não é isso aqui que eu preciso. Antes, inclusive, de ler o livro, né, então eu não sabia muito bem por onde começar, né, qual a fonte, não tem uma fonte de uma autoridade máxima, né, não tem uma pessoa que é referência disso no Brasil, por exemplo. Aí eu falei, vou no YouTube, né, vou ver uns TED Talks, aí vou ter lá, e eu comecei pelos TED Talks, né, TED Talks Blockchain, e eu vi todos os TED Talks que falavam sobre blockchain, vi mais de uma vez, obviamente. Aí eu fui no YouTube e mandei, né, blockchain, assisti um monte de vídeo de um monte de pessoa que eu não sabia nem quem era, que estava falando sobre blockchain. Depois, né, fui no Google, obviamente, né, botei blockchain, né, what is blockchain, o que é blockchain, enfim, né, as aplicações de blockchain e tal, e li um monte de texto. Porque quando você não tem, né, então essa é a primeira coisa que eu quero falar pra você, quando você vai estudar uma coisa que seu background é fraco ou zerado, e aí você junta com não ter uma autoridade ou uma referência forte que te fale sobre aquilo, o primeiro momento da sua jornada de estudo e aprendizado é a exploração do campo, né? Então, você vai ler um monte de coisa, elas não vão se conectar no primeiro momento, né? Você não vai entender tudo no primeiro momento. Lembra que eu já falei sobre isso, de não ficar seguindo o link, né? Que senão você cai. Eu vou deixar o link para esse vídeo. Espero que você não siga no meio do vídeo. Eu vou deixar o link para esse vídeo, né? Sobre como eu falo de o problema de você seguir um monte de link durante da sua fase ali de aprendizado de alguma coisa, né? Eu fui lendo um texto atrás do outro, né? De novo, né? Criei um super Trello meu com uma coluna chamada Exploração de Blockchain, onde eu fui anotando todas as fontes que eu fui lendo, né? E eu fui anotando as minhas impressões sobre aqueles textos, vídeos, áudios que eu fui consumindo, porque o processo de recuperação de informação vai ajudando você, né? Você vai organizando as informações na sua cabeça e isso vai ali, né? O seu cérebro vai pegando o que está nessa memória de trabalho, jogando para sua memória de longo prazo, né? Você vai expandindo o seu conhecimento. Então eu peguei várias fontes, pouco me importou a autoridade. E eu fui lendo, e teve uma hora que eu entendi mais ou menos, né? Eu entendi mais ou menos. O que eu entendia era agora que você tinha poder, né? Todo mundo falava muito disso do blockchain, né?
Então a galera tentava pegar esses exemplos de imagine que o Airbnb usasse o blockchain, imagine que um Facebook usasse blockchain, que o Twitter usasse o blockchain. Os dados iam ficar todos descentralizados, né? Você teria a capacidade de ser dono do seu dado, o seu dado ia ter valor. Você poderia fazer negociações sobre a sua informação. Ah, o Facebook, eu não sei quem, quer usar a minha informação para vender isso como marketing para um terceiro ou uma terceira e por aí vai. Então eu vou receber uma parte do dinheiro que a empresa que quer fazer marketing sobre os dados do Facebook está pagando, né? Porque agora os dados estão descentralizados e você pode ter um ownership sobre o seu dado, por aí vai, né? Você teria menos. Eu também entendi, né, que como você tinha algoritmo, um troço lá que chamava consenso, né? Eu não poderia vir aqui, o Facebook não poderia vir aqui alterar uma informação minha para mascarar alguma coisa, para que alguém, para que um motor de marketing ou qualquer coisa consumisse, né? Porque teria que ter um consenso na rede para permitir aquela alteração, né? E eu também falei nas coisas do Bitcoin, tinha um consenso do lance para você, né, conseguir fazer uma alteração no Bitcoin, né, e tudo mais. E aí começou, eu tive ali, né, depois de explorar, né, qual foi o tempo? Eu nem lembro qual foi o tempo, né, porque eu estava numa fase de exploração, né, eu só poderia seguir depois que eu começasse a anotar e eu conseguisse usar as minhas palavras para começar a dar um tipo de explicação. Mas coloque aí, né, que foi um mês e meio de exploração, né, minha jornada do blockchain durou mais ou menos 5 meses, 6 meses, entre eu aprender e gravar o curso na Alura ali, né. Não que seja um curso muito bom, beleza? Na verdade foi um curso bem médio, eu errei na minha tática ali, mas enfim, né. Toda boa intenção merece ser perdoada. Então eu passei por isso e falei, beleza, agora acho que eu entendi mais. Então eu vou dar um próximo passo na minha exploração, na minha jornada, né. Eu vou para o texto escrito por essa autoridade, que ninguém sabe onde é e que não fica falando recorrentemente de blockchain, mas ele tem um pedaço de texto onde ele explica as coisas, ele ou ela, né, aqui, enfim, ele ou ela explica as coisas. Então eu vou lá para o paper original do Bitcoin, que foi supostamente escrito por essa entidade fantasmagórica que a gente reconhece como Satoshi Nakamoto. Aí, beleza? Então, né, mas quando eu falo que não tem uma autoridade, é que essa pessoa, né, não está escrevendo sobre isso o tempo inteiro, beleza? Ela escreveu um artigo científico ali, né, mas ela não derivou aquilo e foi escrevendo muito mais coisa, enfim. E aí eu fui ler aquele artigo. Eu li aquele artigo, obviamente por conta do meu background, eu li aquele artigo no mínimo 7 vezes. Antes de eu passar para qualquer outra fase do meu entendimento. Eu demorei muito para entender a parte, uma explicação, por exemplo, né, onde ele fala como funciona a função, o hash ali, né, que você tem que adivinhar para conseguir, né, para você conseguir minerar um Bitcoin. O que era minerar, né? Eu não entendia o que era minerar um Bitcoin, né? Eu não entendia o que era o blockchain, né? Como isso funcionava de ser descentralizado e por aí vai. E depois de eu ter lido 7 vezes o artigo, eu não entendi ele inteiro, né? A parte do algoritmo específico, né, da estrutura de dado, né? Na hora que ele explica a parte da árvore que é construída para estruturar, né, o que ele chama de cadeia de blocos, que é justamente o blockchain, né, e o processo de alteração disso, para mim ficou mais ou menos claro, mas os detalhes do algoritmo eu não entendi, né? Só para deixar registrado. Por aí vai, né? E aí vai sobrando esses gaps no seu aprendizado que você tem que fechar depois. Mas eu entendi como funcionava, né? A explicação do todo, né? Então aí eu entendi, né? O que era você ter a possibilidade, né, de minerar, né? Você tinha que vencer. O que era essa competição onde você entrava, né, onde os diversos computadores e depois os hardwares especializados começaram a dominar isso, lá no Oriente principalmente. Mas eu entendi, né, o que você tinha que fazer para ter o direito de minerar um Bitcoin, né? Então, justamente a competição, né? Então, isso eu entendi, né? Que era para você conseguir minerar, que era você ter o direito de sugerir, né, a alteração na cadeia de blocos que depois ia entrar em consenso dentro da rede. Eu entendi o que significava, né, o consenso, né?
E como funcionava basicamente o consenso na rede de blockchain do Bitcoin. Eu entendi que blockchain era um conceito que poderia ter diversas implementações, e aí você tem o blockchain do Bitcoin. Eu entendi, né, o princípio dele, que tudo era descentralizado, né, e por que valeria mais a pena você competir de maneira honesta pelo direito de minerar, ao invés de tentar roubar dentro da rede do blockchain, apesar que ele não previu, ou ele previu e ninguém sabe, que a galera ia começar a fazer hardware especializado e ia concentrar essa tal dessa mineração do Bitcoin. Então você não pode dizer hoje em dia, né, que o Bitcoin é descentralizado, porque existe uma concentração grande de empresas, se eu não me engano, as principais ficam ali no Oriente, onde a energia custa mais barato ou algo do gênero. E ali você tem 7 ou 8, sei lá, parques de mineração de Bitcoin que concentram, né, que dominam a rede do Bitcoin, ou dominava em algum momento, né? Não foi uma tecnologia que eu fiquei acompanhando regularmente e tal. Mas enfim, né, mas eu consegui entender bastante coisa. Eu falei, então beleza, agora meu próximo passo vai ser daqui a jornada, né? Então a coisa foi ficando mais clara. Eu fui sempre anotando muito e até agora eu não tinha feito nenhum código. Então meu próximo passo é entender quais são as aplicações, quais são as startups que estão, né, criando hoje em dia sistemas, projetos em cima do blockchain. Isso era importante para mim. Eu queria entender quais eram as possíveis aplicações daquilo, né? Já que todo mundo falava muito daquilo. E aí, nesse momento, o que foi que eu fui fazer? Eu comecei a startup blockchain. Eu cheguei em startup de Uber em cima de blockchain, de votação em cima de blockchain, de um monte de coisa em cima de blockchain. Falei com a pessoa, né, que trabalhava nesse sistema bancário aqui no Brasil, que estava fazendo POCs, usando blockchain para facilitar pagamento de boleto bancário. Entrei num grupo de blockchain, um WhatsApp, né, aqui no Brasil e tudo mais, né, para ficar ouvindo o que as pessoas estavam falando sobre aquilo. Porque, de novo, né, preciso voltar nisso, eu estava explorando ali, né, até esse momento não estava muito claro para mim ainda. E aí eu vi o sistema de votação, foi um que ficou na minha mente, né? E eu falei, beleza, mas o sistema de votação não usa o blockchain do Bitcoin. Qual blockchain que ele usa? E aí eu cheguei no Ethereum, na Ethereum, ou sei lá como é que as pessoas falam por aí. E aí eu comecei a ler a documentação do Ethereum. Era um blockchain, né, que depois eu fui aprender, né, de rede aberta, né, um blockchain público, enfim. Instalei a carteira digital do Ethereum na minha máquina, né? Deixei rodando não sei quantas horas para ele baixar todo o histórico de transações. Aí eu entendi também, né, quando eu estava lendo o paper do Bitcoin, né, que você precisa ter todo o histórico de transação para poder alterar, sugerir uma alteração naquele histórico, né? Eu entendi o que era, né, esse histórico compartilhado que a galera fala de ledger, né? Que é, eu esqueci qual que é a tradução de ledger agora, me perdoem. Mas é o seu livro ali, né, que tem o registro de todas as alterações que foram feitas historicamente naquele blockchain. Então, se você quisesse, eu entendi porque era difícil, né, roubar no... Porque que Satoshi Nakamoto, né, entendeu que era difícil roubar na rede do blockchain do Bitcoin, né, porque você tinha que alterar, se você quisesse fazer uma alteração em um ponto da história dos registros, você teria que sair recalculando os hashes tudo para frente, enfim. E aí eu cheguei no Ethereum. E eu comecei a tentar me aprofundar no Ethereum, né? Baixei, entendi, né? Eles chamavam de Web 3.0 ali, né? Uma coisa muito louca. E aí tinha uma linguagem, né, que era muito similar a JavaScript, para você construir os smart contracts. Foi ali que eu comecei a ter contato, né, com esse lance dos seus contratos inteligentes que aprovavam, que eram executados na hora de aprovar uma alteração, na hora de fazer uma alteração, né, sugerir uma alteração no blockchain, né, no caso do Ethereum. E aí no Ethereum tinha o lance de gas, que você tinha que cada operação sua consumia não sei quanto, enfim. Só que aí, né, de novo, como eu estava consumindo muita coisa, eu comecei a ficar assim, eu falei, gente, mas calma aí. Eu quero dizer que eu vou criar um sistema usando blockchain, e aí as máquinas, né, as pessoas que decidirem fazer parte, né, da minha rede desse blockchain, quando for processar uma informação, elas vão ter que pagar? Quem é que vai usar isso, né?
pagar. Não está fazendo sentido eu ter que pagar. Eu quero fazer um sistema de votação online, né, para substituir a votação do jeito que é hoje em dia aqui no Brasil, por exemplo, né, pela urna e por aí vai. E eu falei, caramba, mas tá fazendo sentido alguém ter que pagar? Aí eu falei, eu preciso agora entender, né, quais são as outras redes, ou quais são os outros blockchains que tem. E aí eu descobri que você tem, né, o que eles chamam das redes de blockchain, se eu não me engano, são redes públicas, né, ou redes que todo mundo pode participar, e as redes de acesso restrito, né, são as redes privadas de blockchain. E aí eu cheguei no projeto que era o Hyperledger, que era mantido, se eu não me engano, pela IBM, Apache. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Hyperledger aqui, né? Então é um consórcio, né? Então é o hyperledger.org, e aí ele é um consórcio com várias soluções de blockchain, né? Então tem algumas soluções de blockchain ali. Deixa eu só ver se eu consigo lembrar, né? Quais que tem... Aqui, ó. Tá aqui na minha frente aqui, na verdade já avançou bastante em relação ao tempo, a 2019, né, quando eu fui criar o meu primeiro curso na Alura, né? Então você tem a expressão era distributed ledger, né, porque justamente era isso, né, esse registro ficava distribuído entre vários nós, né? Aí você tinha o lance do consenso, e aí no Bitcoin e no Ethereum, para você conseguir, né, ter o direito de sugerir uma alteração no blockchain que tinha que ser passado pelo consenso, você tinha que pagar, né, alguma coisa, né? Fala assim, que parada é essa? Não tá fazendo sentido. E aí quando eu refleti sobre isso, eu cheguei, né, nesse projeto que é o site é o hyperledger.org, eu vou deixar aqui o link também, e ele tinha diversas implementações de blockchain privado, né, ou de acesso restrito, onde você poderia controlar o acesso e por aí vai. O que eu fui explorar era um que chama Sawtooth, né? Eles chamam de blockchain de acesso permissionado, né, também, e por aí vai, enfim. Eu fui explorar, eu fiz um curso online, foi um dos poucos cursos online que eu fiz na minha vida, né? Foi eu não lembro quando, não foi na Coursera, foi em outra, edX, se eu não me engano, de blockchain, né, que era sobre o Hyperledger, para entender. E eu falei, agora fez sentido. Porque eu posso agora sugerir que as pessoas instalem, né, os servidores de blockchain, né, que vão armazenar os dados, que tem os algoritmos de consciência implementados, e aí eu posso combinar uma rede particular de servidores que vão fazer uso que vão fazer parte daquela minha rede de blockchain, e quando eu for sugerir uma alteração, essa rede particular vai ter que entrar em consenso para que aquela minha alteração seja aprovada, né, e fique centralizada em cada um dos nós. Eu falei, ok, entendi, fez mais sentido para mim. Agora, porque aí eu entendi, né, eu poderia ter um consórcio entre bancos com uma rede de blockchain privada para fazer alguma coisa, né? E aí, né, você tem bancos que estão concorrendo você tem vários bancos ali que são amigos, vários bancos que são inimigos, e talvez fosse difícil, né, de um grupo se juntar para ferrar o outro, e aí o algoritmo de consciência ia funcionar, ia rodar em função disso, vamos supor, né? E aí também descobri, né, que existem N algoritmos de consenso por conta dos aprendizados que tivemos em cima do algoritmo de consenso do blockchain do Bitcoin, por exemplo, né? Aí eu pensei, os hospitais podem ter também, né, a sua rede privada ali de blockchain para que os registros dos pacientes fiquem descentralizados e que, por exemplo, o hospital, quando você for tentar alterar um registro de um paciente para tentar burlar alguma lei, por exemplo, ele talvez não possa alterar, né? Ele não vai poder alterar justamente porque tem que ter um consenso naquela alteração. De vez em quando, o paciente poderia escolher uma máquina, né, assinado com alguma chave dele, que poderia rodar um nó daquilo ali, né, para ele poder aprovar, ter um smart contract, por exemplo. Aí eu também fui começando a entender mais, né, a aplicação desses contratos inteligentes, né? Então, se eu vou alterar a informação sobre Alberto, eu posso ter um smart contract que roda que eu tenho que autorizar, né, essa alteração, senão ela não vai ser aprovada, né? Eu que sou o dono do dado, por aí vai. Então, se eu sou dono do dado e eu quero aprovar, talvez você tenha que me pagar R$1, vamos supor, por cada informação, enfim, né?
E aí tudo foi ficando claro para mim, né? As ideias começaram a se encaixar e de novo, né? Nesse processo eu escrevi muito nas minhas explorações, né? Para ir tentando entender, né? Para ir tentando explicar com as minhas palavras. É o poder ali da recuperação da informação para você ir internalizando. E olha para você ver, eu estou gravando esse vídeo 3 de abril de 2020. Eu estudei sobre blockchain em janeiro de 2019 ou 18, eu confesso que eu não estou lembrado aqui exatamente, né? E eu gravei esse curso para a Alura e depois eu nunca mais encostei, não voltei a esse assunto na minha vida e eu estou conseguindo explicar as coisas para você, né? Para você entender o que é a memória de longo prazo quando você realmente estuda direito. Eu sou um mega especialista em Hyperledger Bezier, nunca nem ouvi falar. Hyperledger Burrow, já ouvi falar. Fabric, já ouvi falar. Indy, já ouvi falar. Eu não sei nem pronunciar o Iroha. Nunca ouvi falar. Sawtooth, eu não sou especialista em nenhum. Tem muito mais gente aí no mercado que manja muito mais disso do que eu, obviamente. Mas eu entendi a aplicação da parada, né? E aí, quando cheguei nesse ponto, no Ethereum, eu tinha começado a fazer uns testes, né? Aí eu parei porque eu entendi que não era aquilo, cheguei nesse. E aí eu fiz o curso online para fazer os exemplos trabalhados, sugeridos pelo curso. E aí depois eu falei, agora é minha hora de fazer o meu sistema de votação online. E aí eu pedi para um amigo meu que trabalhava na Kaelo Alura e hoje trabalha na Nubank, não sei agora se foi Mário, acho que foi Mário que fez mesmo. Foi Mário. Bom, eu vou deixar o link pro canal dele aqui no YouTube, que chama Dev Soltinho, né? E ele fala bastante de front-end e tal. Ele fez um front-end para mim de um sistema de votação. Eu não sei se foi ele ou o Nathan, então eu vou deixar o link para os dois. Ou se foi uma terceira pessoa que eu não lembro. Desculpa se eu estiver ofendendo alguém. Então eu vou deixar o link para eles aqui na descrição do vídeo. E eles fizeram um front-end, né? Eu expliquei ali mais ou menos como é que eu queria. E aí eu implementei o meu sistema de votação online com blockchain, com o Sawtooth na época, subi ele. E aí eu criei a minha aplicação Java, né, que era o front-end do meu blockchain, né? Então a gente fala muito hoje de front-end de back-end para front-end. Eu fiz o meu back-end para o back-end do blockchain, né? Então o meu código utilizando Java consumia, né, uma aplicação, um back-end que eu construí com JavaScript, porque o principal SDK que funcionava para o Sawtooth era o SDK escrito em JavaScript. O SDK escrito em Java era ruim. Então eu fiz o quê? Uma API em JavaScript que usava o SDK do Sawtooth. Construí uma API em Java que comunicava com a API em JavaScript para escrever, né, no blockchain e tal, né? Lembra que o blockchain, no final das contas, é como se fosse um banco de dados que tem uma super inteligência em cima de algoritmo de consenso, né, e por aí vai. Mas aí eu tive essa oportunidade, né, que assim, para mim já é muito claro no processo de exploração de um assunto, de uma tecnologia ou de uma teoria, como eu estava explorando aqui, né, que você precisa ter uma chance de fazer alguma coisa só você, sem nenhum mestre ou mestra te guiando, né? Eu poderia ter tido um mestre ou mestra para fazer um primeiro exemplo de código, teria sido muito, muito útil para mim. Mas eu não tive. E aí demorou mais a minha exploração. Mas eu cheguei e fiz o meu exemplo de votação, que foi o projeto que eu sugeri utilizar no curso online e tudo mais, que era, na minha opinião, um código super difícil, o do SDK em si, né? Que você tinha que gerar suas chaves, né? Isso foi muito legal para eu entender o processo e para eu formar a minha opinião sobre o blockchain. Então essa foi uma mega jornada de aprendizado de uma coisa que eu não tinha a mínima ideia de como funcionava no início. E no final eu tinha opinião formada. Eu escrevi meu post no Medium com a minha opinião sobre isso, né? Eu vou deixar o link aqui também. Então, imagina, né? Eu saí de um processo que eu não sabia nada até um ponto que eu escrevi um texto com a minha visão sobre o blockchain, né? Sobre as aplicações de blockchain na sociedade. E, inclusive, a minha visão diferia um pouco, nessa palavra existe, eu não sei, do que as pessoas que estavam ali naquele grupo de WhatsApp, ou de todo mundo que eu via falava, né? Para mim o blockchain não ia mudar a sociedade, mas sim, ele trazia uma coisa que acho que era difícil, que a gente não tinha muito, né? Que era essa sensação de transparência sobre a informação, né? Então, quando a gente está executando alguma operação digital, a gente está executando uma operação digital sobre sistemas que a gente não conhece o código-fonte, que a gente não sabe a versão que ela está deployada. Então a gente tem que acreditar, né, em diversas dessas coisas que todo mundo fala pra gente,
que meu sistema está testado, minha urna eletrônica está testada, né? Não tem como nada aqui ser burlado e por aí vai, beleza? Eu confio que testaram, que as entidades que testaram qualquer uma dessas coisas são entidades que têm crédito, né? Que têm credibilidade e por aí vai. Mas assim, eu não vi, entendeu? Eu não vi. E aí o blockchain, o maior ensinamento que o blockchain me trouxe foi sobre transparência dos dados, né? Então, eu posso adicionar diversas camadas de transparência numa operação digital. Então, quando você está no Internet Bank, que ele registra o histórico para você das suas operações, ele está tentando te dar transparência. Mas quem te disse que o Internet Bank não enfiou uma informação naquele histórico que você não sabe? Você não tem um histórico, você não tem um mecanismo automático de gerar um histórico para você num computador, num device seu, que você pode fazer, né? Pegar, quando você faz uma pesquisa no Internet Bank, por exemplo, quais foram meus pagamentos que eu fiz entre 1º de janeiro de 2020 e 3 de abril de 2020, ele vai te dar uma lista. Você vai ler aquela lista, você não tem um jeito em geral, pelo menos eu não conheço, automático de saber se aquela lista é uma fonte da verdade. Você não sabe porque a fonte da verdade, porque aquela lista foi provida pelo banco. E aquela lista não está registrada em nenhum outro lugar que você viu. E ela não está registrada, provavelmente de maneira super automatizada, com você. Você não consegue fazer o diff entre o histórico do banco e o que você e o histórico que você tem. Então, se o banco enfiar um troço lá, você nem sabe. Ou, por exemplo, eu não sei se nas faturas de cartão de crédito já tem isso, mas eu não sei se o quão fácil é você fazer um diff entre a fatura do cartão de crédito e os SMS que você recebe do seu cartão de crédito para cada gasto que você faz. A conciliação, né, que a gente fala. E o algoritmo de consenso justamente passa por conciliação entre todos os nós envolvidos na rede. E aí você poderia ter um nó envolvido na rede com o seu teste de consenso, por exemplo, né, com o seu smart contract personalizado, enfim. Mas era isso. Essa foi a minha história de aprendizado de blockchain. Eu confesso que foi um aprendizado que eu achei muito legal. Teve um dia que eu fui conversar, se eu não me engano, com o Anish, né, que trabalhou comigo na KL, hoje trabalha lá na Holanda como professor da Universidade de Delft. Ele estava contando sobre um paper que escreveram sobre Bitcoin, né, um doutor que escreveu um paper sobre blockchain em sistemas de eleição online, por aí vai. E eu entendi tudo. Inclusive, o que estava escrito no artigo era justamente convergia com tudo que eu tinha entendido e com a minha opinião sobre blockchain, né? O que me deixou mega feliz. Quer dizer que eu tenho uma visão que conversa com a visão de outras pessoas que estão estudando até mais a fundo esse negócio aí. Beleza? Então, essa era a minha história de hoje. Eu espero que você tenha sido útil para você, né? Foi um mega aprendizado para mim, super legal, né? E um aprendizado que eu saí do zero para criar uma opinião sobre a coisa. Foi uma pena que eu não me aprofundei, né, e virei um especialista nas tecnologias, enfim. Se eu tiver falado alguma bosta de blockchain, Bitcoin ou qualquer outra coisa, por favor, fique à vontade para comentar no vídeo de maneira construtiva, obviamente, e tal, né? Se você gostou, deixa um comentário com a sua impressão positiva, né? Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim do vídeo. Lembra, né? A gente está em 2020, abril, fica em casa, se protege do coronavírus para a gente passar por isso. E é isso. Muito obrigado. Falou!